Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Ambipar para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Estão presentes o senhor João Arruda, diretor financeiro, Pedro Petersen e Renato Santos, time de Relações com Investidores da Ambipar. Informamos que este evento será gravado e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia, ri.ambipar.com. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Arruda, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Arruda, pode prosseguir. Caros investidores, bem-vindos ao call de resultados da Ambipar no terceiro trimestre de 2024. Ficamos muito satisfeitos com a evolução da companhia ao longo deste trimestre, em linha com o que anunciamos desde o início do ano. Estamos focados em trabalhar internamente nas eficiências, nas integrações, em gerar caixa e desalavancar. O terceiro trimestre apresenta um resultado que reflete exatamente essa estratégia. Nossa plataforma de serviços ambientais entregou receita recorde, EBITDA crescente e desalavancagem, tanto quanto avanços importantes no plano estratégico. Obtivemos reconhecimento desse processo com a mudança do outlook do rating da Fitch de neutro para positivo, e, além disso, pela certificação de selo verde, o Green Equity, pela S&P e pela B3. Neste trimestre, executamos a desmobilização de frotas, onde vendemos nossos equipamentos pesados e de linha amarela e alugamos novos equipamentos. Para que todos possam ter a visibilidade do resultado operacional da companhia, ajustamos os números excluindo esse efeito. Logo, ao longo da apresentação, quando nos referimos à receita ajustada, EBITDA ajustado e outras métricas, entendam que exclui o efeito da desmobilização de frotas. Além disso, nesse trimestre, também executamos o plano de incentivo de longo prazo para todos os executivos operacionais e reduzimos obrigações de aquisições M&As passadas utilizando ações de tesouraria. Dando início à apresentação, gostaria de passar os seguintes destaques. Nesse período, destacamos os seguintes resultados. Obtivemos receita líquida trimestral recorde de 2,1 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 79,5% versus o terceiro trimestre de 2023, e crescimento de 36,2% nos 9 meses acumulados de 24 versus os 9 meses acumulados de 23. A receita líquida ajustada, excluindo o efeito de venda de ativos, também cresceu 25,4% versus o terceiro trimestre de 23 e 18,1% nos 9 meses acumulados do ano de 2024 versus o ano anterior, número acima do guidance de 10% de crescimento para o ano de 2024. Nesse trimestre, tivemos também EBITDA trimestral recorde de 515,3 milhões de reais, um crescimento de 37% versus o trimestre anterior e crescimento de 27,8% nos 9 meses de 24 versus os 9 meses de 23. Nosso fluxo de caixa operacional acumulado no ano de 2024 foi de 992,8 milhões de reais. Resultado esse que já reflete a melhora constante no processo de busca de melhorias e eficiências. A margem EBITDA ajustada nos 9 meses de 2024 foi de 29,9%, uma expansão de 50 basis points versus 9 meses de 2023. Tivemos também o menor CAPEX da história com o percentual da receita líquida ajustada, no valor de 8,96%. Com o percentual da receita líquida do terceiro TRI de 24, este número é ainda menor, 6,26%. Neste trimestre, reduzimos o endividamento bruto, incluindo obrigações de M&A, no total de 485,4 milhões de reais.
Conforme divulgado em fato relevante, utilizamos ações de tesouraria para fazer a quitação antecipada dessas obrigações de M&A. Como resultado da geração de caixa operacional e da redução de dívida bruta, reduzimos nossa alavancagem medida pela relação dívida líquida sobre EBITDA ajustado, de 2,8 vezes no segundo trimestre de 24 para 2,6 vezes no terceiro trimestre de 24. A alavancagem para fins de covenant chegou a 2,2 vezes sobre essa mesma métrica. Passando para o próximo slide, por favor. Nesta divulgação de resultados, gostaríamos de destacar o aumento da transparência e de informações para análise do nosso negócio. Junto ao time de RI e também gestores do negócio, colocamos no ar uma nova apresentação corporativa, um novo guia de modelagem e trouxemos novas informações operacionais e financeiras da Ambipar. Conforme a mandala à direita, reestruturamos nossa divulgação interna para estar mais alinhada às nossas linhas de serviço que oferecemos para os clientes, em suas necessidades ambientais mais importantes. A Environment oferece serviços para descarbonizar e tornar a operação dos nossos clientes mais sustentáveis. Através da economia circular, com a valorização de resíduos, redução de emissões de carbono, fornecemos soluções que auxiliam os clientes a se tornarem net zero. No disclosure de informações da Environment, consolidamos as áreas de economia circular e gestão de resíduos sob um único pilar de economia circular. Os analistas e investidores, a partir de agora, verão volumes por tipo de valorização de resíduo, em linha com a nossa estratégia de maximizar o aproveitamento de resíduos industriais e pós-consumo. Além disso, rebatizamos a ESG Consulting para Compliance, Software e Consultoria, para darmos mais clareza na proposta de valor desta unidade. A Response é a nossa vertical de prevenção e remediação de emergências ambientais. Nesta unidade é onde provemos serviços preventivos, rotineiros, de manutenção, limpeza e prontidão para evitar acidentes. Além disso, é na Response que atendemos a grandes emergências, que ocorrem com frequência em diferentes regiões e setores. No nosso novo disclosure de informações da Response, abrimos os dados financeiros regionalizados e trouxemos indicadores de volume, preço e eficiência. Vocês poderão entender a rentabilidade, a produtividade por região em que atuamos. Esperamos que com esta nova abertura de informações possamos melhorar ainda mais o entendimento do nosso negócio e também dos nossos resultados. Esses dados serão atualizados trimestralmente na planilha Guia de Modelagem, além de estar presente no nosso release. Vamos ao próximo slide, por favor. A receita líquida consolidada do Grupo Ambipar atingiu a marca de 2,1 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2024. Crescemos 50% versus o segundo TRI de 24 e 79,5% versus o terceiro TRI de 23. Como disse, tivemos uma receita de 639,5 milhões de reais na venda de equipamentos e frotas. Excluindo esse efeito, teríamos uma receita ajustada de 1 bilhão e 482 milhões de reais, crescendo 25,4% versus o segundo trimestre de 2023 e 4,8% versus o segundo TRI de 24. No acumulado dos 9 meses de 24, apresentamos um crescimento de 36,2%, atingindo uma receita de 4,8 bilhões de reais. Já a receita líquida ajustada para os mesmos 9 meses de 24 foi de 4,2 bilhões de reais, um crescimento ano contra ano de 18,1%. Um excelente resultado em linha com o gás de crescimento da empresa de 10% para o ano. Passando para o próximo slide, por favor, e entrando mais a fundo na Environment, tivemos um recorde de receita líquida de 1,1 bilhão de reais, um crescimento de 104,7% acima do segundo trimestre de 2023 e 64,6% acima do segundo trimestre de 2024. A receita líquida ajustada, que também exclui os efeitos de venda de ativos, atingiu 631,6 milhões de reais, um crescimento de 17% versus o terceiro TRI do ano anterior. Nos 9 meses acumulados de 2024, a receita líquida ajustada da Environment foi de 1,9 bilhão de reais, um crescimento de 12,8% versus os 9 meses acumulados de 2023. Destacamos nesse trimestre a inauguração de hubs de reciclagem de vidro,
novos contratos de gestão de resíduos no setor de bens de capital e expansão em mesmos clientes da Environment. Além disso, anunciamos uma parceria com a Associação Nacional de Catadores, a ANCAT, que nos permitirá captar mais resíduos no pós-consumo. Vamos olhar em mais detalhes as receitas e KPIs operacionais de economia circular, passando ao próximo slide. Na nova divulgação de resultados, passamos a reportar as toneladas de resíduos que transitam na plataforma da Ambipar. Temos três principais categorias, como se pode ver no gráfico à esquerda, todas de tratamento de resíduo. Primeiro, a movimentação de resíduos e materiais dentro da indústria. Segundo, a valorização de resíduo. E terceiro, destinação final. Nossa receita com valorização de resíduos já representa mais de metade do nosso faturamento na unidade de economia circular. Quanto mais a companhia investe em tecnologia de transformação de resíduos, mais se diferencia e cresce receita e margem. Vide o gráfico à direita. O resíduo valorizado apresenta o maior ticket médio por tonelada. Nos 9 meses de 2024, o ticket médio por tonelada subiu 15,9% e o volume cresceu aproximadamente 1%. No guia de modelagem e release de resultados, vocês poderão ver os diversos tipos de valorização de resíduos que hoje fazemos dentro da companhia, incluindo valorização orgânica, recuperação energética, valorização industrial de recicláveis, dentre muitos outros. Passando para a Response, a receita líquida atingiu R$ 1 bilhão e cresceu 57,8% versus o terceiro TRI de 23 e 36,6% versus o segundo TRI de 24. Nos 9 meses de 24, tivemos um crescimento de 31,5% na receita líquida. Quando olhamos as bases de receita líquida ajustada, retirando os efeitos de venda de ativos, atingimos a marca de R$ 846 milhões, crescendo 32% versus o terceiro TRI de 23 e 14,2% versus o segundo TRI de 24. Nessa mesma base ajustada, a receita líquida na Response, nos 9 meses de 2024, atingiu um valor de R$ 2,3 bilhões, crescimento de 22,5% versus os mesmos 9 meses de 2023, um excelente trimestre sob todas as comparações. Destacam-se as performances neste TRI as regiões da América do Norte e Europa, com maiores receitas e margens superiores ao trimestre passado. Brasil tem incrementado a diversificação de receitas, realizando mobilizações de contratos de bioengenharia, remediação de áreas contaminadas, programas de monitoramento ambiental, bem como atendimento para serviços de apoio portuário e marítimo, contratos de prontidão para a contenção de oil spill e limpeza de tanques e navios. Próximo slide, por favor. Trazemos nesse resultado os KPIs operacionais e financeiros da Response. Esta é uma divisão de negócio intensiva em pessoas e equipamentos, que são capazes de realizar serviços complexos e atuam em prontidão. Monitoramos a saúde da operação da Response através da medida de receita por hora de trabalho executado, no nosso caso, mão de obra e disponibilidade. Nos 9 meses de 24, apresentamos taxas de utilização, medida pelas horas trabalhadas sobre horas disponíveis, entre 65% e 80%, a depender da região. Em Latam, observamos maior utilização por realizar mais serviços de outsourcing, e na América do Norte, 65% de utilização de mão de obra, por estarmos nesse trimestre com uma menor contratação no Canadá. Considerando as horas trabalhadas por funcionário e o valor vendido por hora, chegamos a uma receita por funcionário. Neste momento, a Europa fatura mais por funcionário em função de termos serviços mais especializados que utilizam mais equipamento, enquanto na América Latina, em função de outsourcing, temos uma receita menor por funcionário. No novo guia de modelagem, os investidores poderão também acompanhar os números de bases, horas trabalhadas, valor por hora, de forma que será mais intuitivo e preciso modelar os resultados dessa divisão de negócio. À direita, vejam que a Response teve apenas 6% dos resultados derivados de grandes emergências, demonstrando a natureza recorrente dos serviços preventivos do nosso negócio. Cabe ressaltar que nos 6 últimos trimestres tivemos receitas de grandes emergências, pelo menos em algumas das nossas regiões de atuação,
demonstrando que falamos de reocorrência a nível global desse tipo de atendimento. Próximo slide, por favor, para analisarmos o EBITDA do período. O EBITDA ajustado no terceiro TRI de 24 já foi de R$ 433 milhões, o que representa um crescimento de 15,2% versus o terceiro TRI de 23. Nos 9 meses de 24, o EBITDA cresceu 44,9% versus os 9 meses de 23, atingindo a marca de R$ 1,3 bilhão. Na base ajustada, o EBITDA apresentou um crescimento de 19,9%, chegando ao valor de R$ 1,2 bilhão. Além disso, expandimos a margem EBITDA em 50 basis points no acumulado do ano versus o ano anterior, em linha com a busca de eficiências e ganho de produtividade. Passando para Environment, tivemos um crescimento de EBITDA de 41,3% no trimestre versus o terceiro TRI de 23 e 11,1% versus o segundo TRI de 24. Ajustando o EBITDA pela venda de ativos, entregamos um crescimento de 19,1% versus o terceiro TRI de 23 e estamos muito satisfeitos com esse crescimento anual. Nos 9 meses de 24, o EBITDA da Environment cresceu 26,5% versus os 9 meses de 23, atingindo a marca de R$ 710 milhões. Na base ajustada, o EBITDA apresentou um crescimento de 19%, chegando ao valor de R$ 668 milhões. Além disso, expandimos a margem EBITDA na Environment em 190 basis points no acumulado do ano versus o ano anterior, em linha com os ganhos oriundos de maior valorização de resíduo e busca de eficiências. Passando para o EBITDA da Response. O EBITDA da Response cresceu sob todas as métricas. No terceiro TRI de 24, o EBITDA atingiu o valor de R$ 242,5 milhões, crescimento de 32,4% versus o terceiro TRI de 23 e 26,4% versus o segundo TRI de 24. Já o EBITDA ajustado atingiu o valor de R$ 202,8 milhões, crescimento de 10,7% versus o terceiro TRI de 23. No acumulado de 9 meses de 2024, o EBITDA da Response cresceu 73,4% versus o ano anterior, atingindo R$ 609,9 milhões. Na base ajustada, o mesmo EBITDA acumulado do ano apresentou um crescimento de 20,4%, chegando a um valor de R$ 570,2 milhões. Na comparação anual, o Brasil e a Europa se destacaram. Na comparação trimestral, Europa e América do Norte apresentaram performance superior. No próximo slide, podemos ver o EBITDA e margem acumulados no ano por região. O Brasil é a região que lidera a contribuição para o EBITDA, com margens que se aproximam a 40%. Em segundo, a América do Norte, que contribuiu com R$ 123 milhões e com grande potencial de aumento de margem dos atuais 12%. Europa é a terceira maior região que contribui para o EBITDA da Response, com margens saudáveis e uma recorrência de receita em serviços industriais importantes. Por fim, a América Latina, que tem a menor contribuição ao EBITDA da Response, por conta de uma menor representatividade de receita e também pelos contratos de outsourcing. Com isso, gostaríamos de retomar a discussão para o Grupo Ambipar, abordando temas de fluxo de caixa e estrutura de capital. Por favor, no próximo slide. Como falamos ao longo do ano, estamos focados em entregar mais com menos, utilizando mais os nossos ativos. No terceiro trimestre de 2024, entregamos o menor CAPEX em relação à receita da história, atingindo 6,3% da receita líquida e 9% da receita líquida ajustada, que é excluindo a venda dos ativos da receita. A composição do CAPEX teve a menor dispêndio da Environment e maior dispêndio de Response. A conclusão de projetos industriais de Environment permitiram atingir esse menor nível na história, em absoluto, e também em percentual da receita sobre CAPEX. Na Response, tivemos um trimestre com mobilização de contratos e novas aeronaves, que resultaram num CAPEX superior à nossa média histórica. No acumulado do ano, o CAPEX como percentual da receita líquida ajustada atingiu 9,3%, versus 14,7% no ano anterior. Um excelente sinal de que estamos no caminho certo, entregando crescimento orgânico e melhor gerenciando nossos investimentos. Próximo slide.
Um grande acontecimento desse trimestre foi a incorporação de sócios executivos na base acionária da Ambipar. Nossos sócios operadores incontroladas migraram sua participação societária para o grupo e se tornaram acionistas do grupo Ambipar. Com a troca de ações realizada, as obrigações de M&A no balanço se reduziram em 68,4%, passando de 396 milhões de reais para 125 milhões de reais. Movimento esse extremamente importante para a redução de alavancagem bruta do grupo. Continuando para o próximo slide, por favor. A maior geração de caixa operacional e a estratégia de vendas de ativos nos possibilitaram, nesse trimestre, dar continuidade no processo de redução de endividamento bruto e alavancagem financeira. Reduzimos nossa dívida bruta em 214 milhões de reais e reduzimos também nossa dívida líquida em 385 milhões de reais. Sob a métrica de alavancagem medida pela relação dívida líquida sobre EBITDA para fins de covenants, reduzimos essa métrica para 2,2 e, se medida sobre o EBITDA ajustado, para 2,62. Próximo slide, por favor. Além de termos reduzido a alavancagem nesse trimestre, temos um perfil de amortização de endividamento que nos dá tranquilidade para a companhia continuar na trajetória crescente de geração de caixa e foco em extrair eficiências. Atingimos uma posição de caixa de 4 bilhões de reais de liquidez, o suficiente para honrar os compromissos até 2028 e um prazo médio da nossa dívida acima de 5 anos. Neste ano, ainda amortizaremos ao menos 253 milhões de dívidas para reduzir ainda mais a alavancagem bruta. Em relação ao perfil de dívida bruta, temos mais de 90% da nossa dívida vinculadas ao CDI, sendo que o bonde emitido em fevereiro foi protegido por swap. Assim, temos ativos e passivos casados em reais, a moeda em que somos mais geradores de caixa e não em dólar. Vamos ao próximo slide, por favor. Nesse trimestre, tivemos um lucro de 44,5 milhões de reais, um crescimento de 27,9% versus o terceiro TRI de 2023. Vale ressaltar que no primeiro TRI e no segundo TRI deste ano não obtivemos lucros, em funções de muitas despesas não recorrentes. A melhora do lucro é um ponto muito positivo para a companhia e estamos satisfeitos com isso. O mais relevante para o time Ambipar, no entanto, está no próximo slide e podemos passar, por favor. Esse é o slide mais importante da apresentação de hoje. A Ambipar é uma companhia dinâmica que veio mudando muito desde o ano de 2020, com a expansão inorgânica e desde meados de 2023, com foco interno em eficiências e geração de caixa. Com as rápidas mudanças, é importante tomar uma perspectiva mais ampla, que é a trimestral, para visualizar a mudança em curso. Ao longo dos últimos 9 meses de 2024, saltamos nossa geração de caixa operacional, medida por EBITDA, deduzido de arrendamentos, variação do capital de giro, impostos, investimentos e aquisições, de menos 1 milhão de reais em 2023 para 574 milhões em 2024, o que está pintado em verde na tabela. Este aumento tem sido construído com muita disciplina dia a dia. Crescemos o EBITDA em 207 milhões, o que demonstra a solidez operacional do nosso negócio. E melhoramos também a dinâmica de capital de giro da companhia, que consumiu um caixa substancial em 2023. Reduzimos o CAPEX também em 130 milhões versus o ano passado. E, por fim, nos mantivemos disciplinados na alocação de capital e integração, sem realizar M&As, exceto as transações vinculantes oriundas do ano passado. No total, é uma melhoria de 575 milhões de reais na geração de caixa nos 9 meses de 2024, demonstrando que com um time alinhado, disciplinas de execução, com os KPIs corretos e um bom negócio base fundamental, podemos gerar muito valor ao acionista da Ambipar. Com isso, gostaria de passar ao último slide do call antes de passarmos para o Q&A. No trimestre passado, realizei meu primeiro call de resultados da Ambipar, mas estava por aqui há apenas algumas semanas. Desde que me juntei, continuo a identificar as fortalezas do nosso negócio e os potenciais que temos por aqui. Como primeira medida, me dediquei a realizar um aprofundado diagnóstico do negócio, visita às operações, integração com o time, análise financeira e preparar um plano de geração de valor aos acionistas.
Esse plano se baseia em 5 pilares representados por time, governança, integração, disciplina financeira e, não menos relevante, comunicação. No terceiro trimestre, avançamos de maneira significativa nessa agenda. No primeiro pilar, estamos construindo um time de alta performance. Implementamos um plano de LP, trouxemos novos executivos em tecnologia, comunicação, FP&A, contas a pagar e receber, gente e gestão, suprimentos e consultoria ambiental. Todos contribuirão para a engrenagem da Ambipar funcionar mais eficiente e entregar resultados. Em governança, renovamos o board com membros independentes que nos cobram e contribuem diariamente para melhores resultados, nos mantendo honestos em nossas perspectivas e metas como executivos. Em integração, finalizamos o diagnóstico de alavancas de eficiência do projeto Conecta, feito em parceria com a Visagio, com foco em melhoria e implementação no CSC. Já iniciamos esse processo de implementação de medidas iniciais no Centro de Serviços Compartilhados, com muita padronização, tecnologia e sistemas e centralização de compras. Na disciplina financeira, desalavancamos e tornamos o nosso negócio mais leve em intensidade de capital. Além disso, finalizamos o alongamento e equalização de covenants nas nossas dívidas. E, por fim, comunicação. Divulgamos novos materiais, fomos ativos na comunidade de investidores e prezamos pela transparência, abrindo ainda mais informações para todos. Entendemos que esse trabalho em conjunto contribuiu para um upgrade no outlook da Fitch e redução no nosso custo de capital da companhia. Ainda há muito a fazer, mas estamos animados com o que tem pela frente. Um agradecimento aos colaboradores da Ambipar, porque sem eles nada disso seria possível. Abrimos agora para perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone Q&A, informando o nome e empresa. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Arthur Santos. Ele diz: Bom dia, parabéns pelos resultados. Qual a previsão de incremento anual de aluguéis, arrendamentos após a venda de ativos? Bom dia, Arthur. João aqui, CFO do grupo, falando. Obrigado pela pergunta. Como você sabe, o anunciado, a gente fechou uma parceria de venda de ativos com o Grupo Adiante. Essa parceria visou a venda e primarização de 2.100 equipamentos e também equipamentos com a John Deere. Uma vez implementado esse programa de aluguéis, o nosso custo deve incrementar em torno de 27 milhões, como divulgado no passado, porém parte do nosso custo de aluguel hoje vai ser substituído por esse contrato. Tá? Então você deve ver o incremento nesse contrato da Adiante, porém uma substituição do custo atual também da companhia. Lembrando que para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone de Q&A, informando o nome e empresa. Pedimos que aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vladimir Pinto. Ele diz: Bom dia, João e time da Ambipar. Parabéns pelas iniciativas. Espero que consigam entregar os resultados almejados. Minha pergunta está na integração das empresas. O que vocês esperam entregar em termos de redução de despesas e otimização tributária? Bom dia, Vladimir. Aqui é o Pedro Petersen falando. A gente tem oportunidades muito grandes dentro do grupo. Como você sabe, a companhia passou por uma trajetória de crescimento acelerada ao longo dos últimos anos e a gente transformou o foco para dentro e para os projetos de eficiência em meados de 2023 e ao longo de 2024. Então a gente está no início dessas capturas, as oportunidades são bem grandes. A gente vai dar um disclosure mais granular para os analistas no momento adequado, mas vocês podem entender que ele está vinculado aos guidance que a gente deu ao longo do ano, de incremento de margem e crescimento via cross-selling, via otimização de despesas. Isso tudo vai estar no plano que a gente vai conversar em mais detalhes com vocês no momento apropriado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta utilizar o botão de Q&A no canto inferior de sua tela, escrever seu nome, companhia e a sua pergunta. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Ele diz: em response, deu para ver uma melhora importante na margem EBITDA na América do Norte, na comparação com tri contra tri, mesmo com o crescimento de receita. E se olharmos o resultado do lado de receita, veio um crescimento de serviços de campo de 40%. Queria comentar sobre o que explica esses dois pontos da melhora de receita e margem. Sobre a operação de sale leaseback, quanto ainda falta para refletir nos próximos trimestres? Bom dia, André. Aqui é o Pedro falando. Eu vou pegar a primeira pergunta e depois o João complementa com a segunda. Em relação à América do Norte, a gente tem investido e trabalhado na região para incrementar nossos contratos, capacidade de vendas, integração na região. Então, a gente espera, e é natural que isso ocorra, dado a nossa expertise em response globalmente, que a América do Norte tenha incrementos nos resultados. Você vê que no último trimestre e ao longo do ano a gente teve margens aquém do que a gente espera para a região, e isso é uma normalização da eficiência da nossa operação. Esse trimestre teve um incremento em relação ao serviço de campo que a gente havia prestado no passado, que foi reconhecido como resultado nesse TRI, que torna os números um pouco mais fortes, mas se você for olhar a margem ajustada para esse efeito, a gente estaria já em torno de 13%. Então é um incremento relevante e ainda com muito potencial para a gente melhorar ao longo do tempo, implementando o nosso modelo de negócio de response. Eu vou passar para o João para responder a segunda pergunta. Oi, André, bom dia, obrigado pela pergunta. Com relação à operação de venda e aluguel de ativos, no próximo trimestre a gente ainda tem um componente de dívida a ser amortizada, fruto da venda dos veículos que vão ser transferidos tanto para John Deere quanto adiante. Esse número é da ordem de 130 milhões, então a gente deve amortizar isso de dívida. E o volume de venda está praticamente bucado no nosso terceiro trimestre, muito pouco para o próximo, em função do resultado que já foi anunciado nesse TRI. Então a gente deve ter uma amortização adicional de dívida ainda no próximo trimestre, referente à transferência desses ativos, e o restante marginal. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar no campo de Q&A, localizado do lado inferior de sua tela, digitar seu nome, sua companhia e a sua pergunta. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Mark Grossman. Ele diz: qual é a perspectiva de crescimento da Ambipar para o quarto trimestre de 2024 e 2025? Bom dia, Mark. Obrigado pela pergunta. A gente não dá guidance trimestral da Ambipar, então é importante a gente ter uma perspectiva de onde estamos e o potencial que a companhia tem para atingir. Nesse trimestre, com o incremento de disclosure que a gente tem feito, vocês vão poder observar, através da apresentação corporativa e do guia de modelagem, o market share no qual a Ambipar se insere e o quanto esse mercado cresce ao longo do tempo. Então, através desses dados, é possível notar que a gente cresce junto com o mercado e tem muito espaço ainda para ganhar market share, dado que, de forma geral, a gente ainda tem single digits de market share onde a gente atua. Então, olhando para o histórico, a gente enxerga ainda muita capacidade de replicar a trajetória de crescimento positiva que o grupo teve nas duas divisões de negócio. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome, companhia e a sua pergunta no campo de Q&A, localizado na parte inferior de sua tela. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem novamente do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Ele diz: Ambipar reportou proporção CAPEX receita líquida de 9%,
movimento de queda versus o histórico. Minha pergunta é: operando na estrutura com mais locação de ativos e dado o crescimento esperado, qual o nível que vocês esperam trabalhar de forma recorrente nos próximos 3 anos? André, João aqui falando, obrigado novamente pela pergunta. Como você pôde notar, temos reduzido a intensidade de CAPEX com relação à receita líquida, né? Atingimos 9% nesse trimestre. Importante notar também que esse número ainda não reflete a transação de venda e aluguel de ativos com a John Deere e com a Adiante. Então é esperado, né, que esse número e essa intensidade de CAPEX no futuro seja ainda menor. Tá? Como o Pedro já mencionou, respondendo uma pergunta anterior, a gente não passa o guidance, mas obviamente a intensidade, né, de alocação de capital e investimentos ela vai ser menor em função dessa transformação para um modelo com menos intensidade de capital e mais leve em ativos, né? Essa é a expectativa futura e é isso que a gente deve ver nos números dos trimestres que estão para vir. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome, companhia e a sua pergunta utilizando a ferramenta Q&A localizada na parte inferior de sua tela. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Botelho. Ele diz: poderia explicar a queda de margem em Response e como deveríamos ver isso olhando os próximos trimestres? Também gostaria de entender melhor a dinâmica dos tickets médios na economia circular, tendo em vista a queda no trimestre. Obrigado. Bom dia, Felipe. A gente enxerga a margem de response como um mix né, refletindo o mix de onde a gente obteve as receitas da response. Então, sempre que a gente tiver um pouco mais de intensidade de receita no Brasil, você pode esperar margens maiores, um pouco mais de intensidade de receita no exterior, margens um pouco menores. Agora, há muitas oportunidades da gente continuar implementando nosso modelo de negócio e crescendo margens no exterior. Então, tudo mais constante, o planejamento da companhia é que a gente incremente margens e response ao longo do tempo. Sobre o ticket médio de economia circular, a gente tem basicamente gestão industrial de resíduos e captação de resíduos pós-consumo, e a gente trata esses resíduos. E, na média, eles seguem indicadores de inflação. A gente repassa preços conforme o mercado. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar seu nome, companhia e a sua pergunta no botão de Q&A localizado na parte inferior de sua tela. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor João Arruda para que faça as considerações finais da companhia. Gostaria de fazer um agradecimento a todos pela participação no call de resultados do Grupo Ambipar e agradecer novamente todos os colaboradores pelo excelente resultado e contribuição nesse trimestre. Muito obrigado e bom dia. A conferência da Ambipar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.